Salve, salve! Aqui na coluna Brasil 2022, com ele, cirurgião dentista especialista em saúde pública bucal, que mora em Goiânia, trabalha em Goiânia, presidente da FIO, Federação Interestadual dos Odontologistas, e diretor da CNTU, José Carrijo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. José, para começar aqui, a gente vem passamos uma pandemia, ainda estamos, né? Uma situação ainda que a gente tem os riscos, tem todos os cuidados que a gente precisa ter, vem flexibilizando, mas a gente precisa ter esses cuidados. E essa pandemia jogou a gente num isolamento social, e a gente está entrando aí agora, 2022, que é o ano que tem o bicentenário da independência do Brasil, centenário da Semana de Arte Moderna, esse número 22, né, que vem perseguindo o povo brasileiro. Como que você vê esses desafios do momento agora, desse ano, desse momento, dessas transformações que estão para acontecer e que sempre acontece exatamente nesse 22? Exatamente, é bem simbólico esse 2022, né? Primeiro, Danilo, é importante a gente colocar que os desafios, primeiro, são enormes, né? Nós estamos passando por momentos obscuros no país, né? Não só da pandemia, mas do ponto de vista político também, com muitas dificuldades o país vai atravessando, né? E eu acredito que o Brasil 2022 possa, de fato, trazer luz aí a esses momentos difíceis, né? Quem sabe a gente possa trazer de volta, né, o desenvolvimento do nosso país, trazer de volta o fortalecimento da democracia, da cultura, da ciência, da tecnologia. Então, nós temos uma série de desafios aí para esse 2022. E os debates que vêm sendo produzidos nesse momento, 2022, eles apontam nesse caminho, né, de trazer o país de volta ao povo brasileiro, né, de verdade, porque nós estamos vivendo grandes dificuldades aí que a cada dia nos assusta, né, diante da possibilidade do enfraquecimento da democracia. Eu acho que esse é o grande desafio de mantermos a democracia. Eu digo, faço esse preâmbulo porque todos os avanços na minha área específica, como a odontologia, depende desse processo todo, né? Está envolto por tudo isso aí, né? O desenvolvimento econômico do país, né? O fortalecimento das instituições, o fortalecimento da democracia, isso tudo repercute no dia a dia da saúde bucal brasileira. Então, eu penso que esse debate que vem sendo travado aí pelo Brasil 2022 vem apontando muitas coisas importantes aí para trazer luz a toda essa situação nebulosa que nós estamos vivendo. Então, eu vejo que as perspectivas, nós temos boas perspectivas pela frente, mas eu acredito que essas perspectivas só terão viabilidade e sucesso se mudarmos esse modelo que nós estamos vivendo hoje no país, não é? Porque nós estamos aí vendo a cultura brasileira sendo pisoteada, né? Corte de recursos, perseguições e etc. Estamos vendo a situação da indústria brasileira também com muita dificuldade, e isso tudo traz a educação, a saúde, né? Todas essas perspectivas que embasam o desenvolvimento de um país, vem passando por momentos de muitas dificuldades, né? Então, eu penso que a perspectiva de mudança nós temos, aí não podemos titubear em estar dizendo e trazendo isso aqui à luz, à baila. Nós temos o mês de outubro para decidir que país queremos. Não é? É importante a gente estar atento a isso, porque eu acho que esse país não suporta mais um governo com tudo isso que nós estamos atravessando. Né? A pandemia prejudicou o país, sim, não tem dúvida, prejudicou o mundo de uma maneira geral, né? Mas o nosso país já vinha tendo problemas antes da pandemia, é preciso que se registre isso, né? Nós já tínhamos problema de empregabilidade, problema de renda, problema econômico, estagnação da economia, inflação em alta. A pandemia só veio acentuar isso, né? Esses problemas
em persistir nesse modelo de desenvolvimento econômico que nós temos no Brasil, mesmo pós-pandemia, esses problemas vão estar aí à luz do dia. A perspectiva das transformações sociais a partir do pós-pandemia, ela guarda toda a relação com as mudanças que são necessárias serem feitas a partir de 2 de outubro no país, né? Eu não acredito em mudanças com tudo isso que está aí colocado, né? Falta de clareza, falta de democracia, né? Falta de transparência, né? Esse bloqueio à cultura, o bloqueio à educação. Então, tudo isso, a ciência e tecnologia, tudo isso precisa de mudanças no aspecto mais geral da política do país. Então, eu acredito nessas transformações a partir dessas mudanças que precisam ocorrer no país para nós sairmos, como eu disse inicialmente, desse obscurantismo, né? Nós precisamos valorizar a ciência, precisamos valorizar o trabalho, precisamos valorizar, em última instância, valorizar a vida, né? Eu acho que nós precisamos fazer aquela mudança, ao invés de valorizar o armamento, a população, precisamos valorizar a educação. Então, eu acredito em mudanças a partir disso, né? Fora disso aí, não basta só o pós-pandemia e continuarmos com esse modelo que tem levado o país para uma situação de miserabilidade, de ridicularização no exterior, né? O país perdeu completamente, né, a sua base estrutural de desenvolvimento, nós estamos estagnados, né? E basta ver hoje, nós temos 19 milhões de pessoas na mais profunda miséria, né? Então, isso é muito triste. O trabalhador perdeu renda, né? Houve, por incrível que pareça, no processo da pandemia até agora, houve um aumento da concentração de renda, os ricos ficaram mais ricos nesse país, né? É preciso ter claro isso. Então, eu acredito nessas mudanças e eu acho que movimentos como esses do Brasil 2022 vêm no sentido de contribuir para elevar o senso crítico e trazer profundas reflexões à população brasileira. Eu acho que são movimentos como esse que podem fazer mudanças que o país está precisando. E você é de uma área que é odontologia, ô José, e que tem o programa da Brasil Sorridente, né, do governo federal. E como que anda esse programa? Porque a gente teve um desmantelamento das políticas públicas, né, em diversos segmentos, em diversas áreas. Está aí, a gente falando de cultura. Uma das primeiras ações desse governo foi justamente acabar com o Ministério da Cultura, uma conquista da classe cultural, da classe artística e do povo brasileiro, né? Porque a cultura não representa apenas aquele segmento dos agentes, né? Que são os artistas, mas é a cultura de um povo, né? Então, e vem acontecendo um desmantelamento das políticas públicas. Então, a gente tem esse programa Brasil Sorridente, né? Inclusive, já emendando aqui a importância da odontologia, né? Porque a gente vai no médico, vai em vários lugares, na massagista, mas o dente a boca a gente vai deixar para ver só quando já está numa situação complicadíssima, né? A impressão que dá é que a gente deixa passar aquilo, e a odontologia ela tem um grau de importância, né? A pessoa pode morrer tendo um problema na boca e nem sabe, tem um tumor, tem um câncer, E como que você vê tudo isso, essa informação, esses programas de políticas públicas e a própria profissão da odontologia? Ok. Primeiro, eu vou começar lá pelo primeiro questionamento. Primeiro, nós começamos a partir de 2016, com a emenda constitucional 95, a do teto de gastos, por aí já começou o estrangulamento das políticas públicas, né? Ela mexeu exatamente naquelas atividades primárias importantes. Ela não mexeu nos juros, na política de juros, né? Continuamos pagando da mesma forma, mas mexeu nas políticas públicas que afeta diretamente a maioria da população, porque 76% da população brasileira, segundo o PNAD, depende exclusivamente do sistema de saúde para ter algum tipo de assistência. Então, começa por aí, né? E depois vieram medidas, mudanças, portarias do Ministério
no sentido de começar um processo de terceirização do sistema e de privatização mesmo, né? Transferindo a gestão do sistema para as chamadas organizações sociais, né? E que aí a gente sabe o que tem acontecido no Brasil afora com essas organizações sociais dentro do Sistema Único de Saúde. Então, começou um estrangulamento no aspecto financeiro do sistema. E isso afetou diretamente a saúde bucal pública brasileira. Hoje houve um desfinanciamento. A gente vai acompanhando o que vem, o crescimento, né, da aplicação de recursos públicos na área de saúde bucal, a gente percebe, e no SUS, de uma maneira geral, a gente percebe que houve um estrangulamento por aí, né? E essa política nacional de saúde bucal, eu tive o privilégio de conhecê-la desde os seus primórdios, desde o lançamento da política, inclusive contribuímos com debates, com discussões nesse processo, porque ela é fundamental, né? Como eu disse, 76% da população brasileira depende, né, do SUS para poder ser atendida. E é lamentável que isso venha ocorrendo, porque, por outro lado também, como você colocou, que às vezes as pessoas priorizam outras ações em detrimento da atenção odontológica. E é verdade, a gente percebe isso na realidade. Mas aí entra um aspecto cultural, entra um aspecto econômico, entra um aspecto de informação. A gente hoje, e nós já fizemos gestões a respeito disso, para que o governo pudesse fazer campanhas sobre a importância da saúde bucal e sua vinculação com a saúde geral. Nós temos tantas propagandas, nós temos, e que são importantes, nós temos propaganda do diabetes, nós temos propaganda da hipertensão nos meios de comunicação, mas não falamos claramente à população, de maneira a esclarecer, a importância da saúde bucal. Como você bem colocou, você pode estar desenvolvendo um câncer bucal e não sabe, né? Nós temos problemas da ordem de endocardite bacterianas decorrentes de problemas bucais, né? Então, tem uma série de situações. Temos, inclusive, situações de partos prematuros em mulheres por conta de problemas bucais, né? A literatura, a ciência mostra isso. Então, é preciso que a gente fortaleça, até porque o SUS trabalha com a perspectiva da integralidade, né? Então, todas as ações de saúde são importantes. E a saúde bucal não fica fora disso, né? Em que pese a gente ainda não valorizar o tanto que precisaria, né? O SUS tem lá a Política Nacional de Saúde Bucal, foi importante, ampliou bastante, né, a oportunidade da população brasileira ter acesso, mas ainda tem muito que avançar, porque historicamente sempre foi relegado isso aí. Nós tínhamos políticas mutilatórias, né? Não tínhamos políticas que você, desde o aspecto de prevenção até o aspecto de reabilitação. Hoje o SUS propõe tudo isso, e com um financiamento estrangulado, né? E hoje o SUS está sofrendo ataques de toda a ordem. Imagine, por exemplo, se não fosse o sistema de saúde nessa pandemia, o que seria da população brasileira? O SUS cumpriu um papel, com todas as suas dificuldades de financiamento, cumpriu um papel fundamental. E a odontologia participou desse processo, junto à parte de vacinas, né, de levantamentos. A odontologia participou diretamente. Os profissionais, que na sua maioria estão nos municípios, né, porque o SUS hoje é municipalizado, né, tem as 3 esferas de governo, mas as ações, a execução das ações são feitas lá nos municípios. Então, a saúde bucal teve uma participação importante, né, nessa questão da pandemia. Mas é aquilo que você colocou, é preciso a gente avançar muito ainda, né? Nós precisamos fazer um trabalho de divulgação com maior ênfase, para mostrar para a população a importância e as interfaces que existem da saúde bucal com as demais políticas e com a própria saúde geral, com a qualidade de vida, né, da população, com as questões ambientais. Então, há que se evoluir muito nisso aí. Mas foram passos importantes que foram dados na construção dessa política desde 2003, quando se começou a falar da Política Nacional de Saúde Bucal, conhecido como Brasil Sorridente, né, porque hoje nós temos em alguns locais no país, hoje se faz implante no sistema de saúde, ortodontia, que até então não se fazia, né, na busca dessa que a gente chama de integralidade das ações, né, que possa ter, que o todo brasileiro e brasileira ter acesso a tudo aquilo que ele necessita, né,
que a gente chama de tudo para todos, né? Então, o SUS tem essa importância, em que pese ele ser mais conhecido e mais valorizado lá fora, as pessoas que compreendem a importância do Sistema Único. É bem verdade que aqui no Brasil, as pessoas que utilizam o Sistema Único, que dependem dele, também valorizam, né? Só não valoriza aqueles que têm intenção de privatizá-lo, né? Porque aí é uma área que tem um montante de recursos financeiros investidos e que os grupos, grandes corporações, os grandes grupos privados têm grande interesse de agir e estão agindo, né? E encontrou as portas abertas nessa atual política desse governo, que está abrindo as portas para a entrega. Agora já estão entregando a atenção primária em saúde, né? Abrindo as portas para instituições, para privatizar isso aí. Então, é lamentável que, num país com tantas desigualdades sociais, a gente não pode abrir mão de políticas que são basilares para o desenvolvimento e para a qualidade de vida, né? O Zé, eu quero aqui, antes de tudo, acima de tudo, agradecer e você ter aceito o convite de estar participando aqui dessa coluna, desse bate-papo, dessa prosa boa, e que você traz uma série de informações para muita gente que não sabe, né, que não tem essas informações e a gente vem aprendendo, por isso que é interessante as transversalidades, né, das áreas, seja saúde, seja engenharia, seja cultura, seja... Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer muito aqui, você que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU, no qual eu estou aqui fazendo essa apresentação dessa coluna da Rede Brasil 2022. Então, Zé, muito obrigado por sua participação, muito obrigado mesmo, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, pela oportunidade, e quero, né, mais uma vez, cumprimentar a nossa CNTU, né, porque ela é uma vanguarda nesses debates, né, tem sido uma porta aberta, uma luz, né, nesse momento. Ela tem aberto a porta para isso, as portas para isso, né? Então a CNTU está cumprindo um papel importante nesse momento que o país tanto precisa, né, para a gente avançar, fazer com que esse país saia para um outro patamar, né, de desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma, né, com esse bate-papo aqui, mas muito bacana, e me coloco à disposição para uma outra oportunidade, para continuarmos a trocar ideias aqui nesse espaço. Muito obrigado pela oportunidade, Danilo. Um abraço, Zé. Um abraço, muito obrigado.